Pulso Empreendedor agora tem Malek Doubles e Vinícius Chaves com oferecimento de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. Bom dia, Malek, bom dia, Vinícius. Bom dia. Tudo certinho? Dia, tudo bem, cara? Mas olha, 100%. 100% então. Fala, galera, começa agora aí a sua dose semanal de empreendedorismo, seu programa que te traz aí novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na RC7. Você achou, né, que o Malek não tava aqui comigo hoje, mas ele tá assim, só tá com uma voz um pouco oscilando, né, Malek? Pra variar, né, tô com a voz rouca ainda, daí vou falar um pouco menos aí, mas olha só, eu continuo sendo Malek Doubles. Eu continuo sendo o Vinícius Chaves, então, né? Se você curte a gente aí, então segue a gente nas redes sociais, @Pulso Empreendedor, manda o comentário, manda o feedback, interage conosco, quem sabe aquele assunto que você quer falar não vira pauta e você vem participar conosco aqui do programa ao vivo, né? E a gente tá todas as segundas-feiras, então, ao vivo também na RC7 aqui das 8 às 9 da manhã, e aí então você pode acompanhar a gente e ficar por dentro de tudo. Novamente a gente traz aqui então mais um pulso recheado de muito conteúdo, com um tema hoje super relevante e os nossos destaques então, onde a PepsiCo lança aí curso para mulheres buscarem a recolocação no mercado e também empreenderem. Temos também outro destaque que fala sobre a escassez de talentos que cresce cada vez mais no Brasil. Temos as nossas dicas de gestão, finanças, tecnologia e investimento e o nosso bate-papo hoje aí então, falando sobre um tema muito relevante com uma convidada especial. Tu quer introduzir pra gente? Consegue fazer a introdução pra gente? Consigo. O assunto de hoje, né, ele afeta praticamente todos os níveis empresariais, né? A comunicação, seja entre empresas e clientes, entre colaboradores de uma mesma empresa, fornecedores dessa empresa, a comunicação é extremamente necessária para que todos compreendam o seu papel, entendam suas metas, os seus desafios e, claro, para que possam também compreender toda a complexidade dessas relações humanas. Para falar do assunto, então, a gente recebe, como o Vini falou, uma super especialista na área aí, Andressa Ramos. Ela é formada em jornalismo pela Uniplac, pós-graduada em marketing digital e atua como analista de comunicação interna e endomarketing na NDD Digital, além de mentoria de comunicação e vários outros projetos na área. Bom dia, Andressa, bem-vinda, tudo bem? Bom dia, Malek, bom dia, Vinícius, bom dia, Luan, e todos que estão nos ouvindo. Muito honrada pelo convite e realmente a comunicação está em todos os níveis e vou além do empresarial no nosso dia a dia, nas nossas relações. Perfeito, Andressa. O pessoal já percebeu aí. Já percebeu a comunicadora, né? A diferença, né? Ô, Andressa, você tem se especializado aí, né? Cada vez mais a gente te acompanha nas redes sociais também, acompanha lá os teus reels, né? O teu posicionamento, inclusive dando mentorias, né? Organizando alguns grupos ali para você também capacitar. Já teve também passagem, né? Em grandes aí canais de comunicações regionais. Fala um pouco pra gente como que tem sido um pouco dessas experiências tuas, né? Como que você tem atuado hoje tanto lá na NDD, mas também, né? Em âmbito no teu projeto pessoal também, com comunicação. Como tem sido, assim, essas últimas empreitadas da Andressa aí? Muito bem. Na minha trajetória, eu nem tinha percebido que a comunicação fazia parte da minha vida. E aí, quando eu fui jovem aprendiz, eu trabalhei em uma empresa que tinha que falar assim: atenção, Luan, por favor, compareça ao pacote. E eu adorava ir pro telefone e falar, assim, chamar as pessoas. E aí foi na escola que a professora disse pra mim, quem sabe, escolher a profissão de jornalista. Por conta já dessa habilidade, dessa competência de comunicação que eu tinha, e eu não percebia isso em mim. Uhum. Quando eu fui pro jornal, e ontem fazendo essa reflexão, essa retrospectiva da minha jornada, eu percebi a importância de adaptar a comunicação. E aí já começa a perceber esse poder da comunicação que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Porque no mesmo dia eu tinha que falar com diversas pessoas de diversos bairros, de diversas classes. E entendam que adaptar a comunicação é porque em alguns setores eu tinha que falar de uma forma muito técnica, em outros setores eu tinha que falar de uma forma mais coloquial, para eu criar essa conexão com a pessoa, para fazer com que ela conseguisse me passar a informação que eu precisava. Sempre checando a veracidade dos fatos, é claro. E aí, quando o Malek trouxe ali do empresarial, quando a gente vai para uma empresa, nós percebemos essa importância da comunicação também. Só perdão que eu vou tossir. Tem aguinha ali pra Andressa já. Quem sabe vamos passar o destaque então, Malek, pra gente voltar ali, ou tu já consegue retomar? Já consigo Voltou, concluir. Então, fechou. Como o Malek disse, dessa relação da empresa com os colaboradores, hoje sendo
Perdão, vamos continuar aí que eu vou ter que tudo mesmo. Ela tá meio gripadinha, ela tá se recuperando. Na verdade, estamos todos, né, cara? Tá todo mundo meio baleado, né? Quem que não tá baleado aqui? Aí, calor, frio, chuva. Mas vamos pro nosso destaque, então. Vamos lá, A PepsiCo lança curso para mulheres que buscam recolocação. Então ela lançou esse projeto Mulheres com um Propósito, esse é o nome do projeto, Mulheres com um Propósito, que reúne aí cursos nas temáticas de empreendedorismo, empregabilidade e educação financeira. A capacitação é gratuita e voltada para mulheres que buscam a recolocação ou desejam empreender e será realizada aí de forma online nos meses de julho e agosto. Então, mês que vem agora, né? Nesses próximos 2 meses aí. A iniciativa é feita em parceria com a ONG Fundes, já formou aí 1.700 mulheres e pretende chegar a 2.000 aí no Brasil e 12.000 na América Latina ainda este ano. As inscrições estão pelo link, a gente demorou para encontrar esse link online, né, Mari? A gente teve uma dificuldade, a gente quer comentar isso com a Andressa também, e eu peguei e criei ali um encurtador desse link, então você pode acessar, anota aí, plead, P-L-I-D de dado, plead.in inscrição PepsiCo, só que inscrição sem o C cedilha e o A sem o tio, né? Escrical. Acho que a gente pode mandar ali no Instagram, né? Mandar ali nas redes sociais o link. Legal. Porque sabe que essa dificuldade de encontrar o link me chamou a atenção. A PepsiCo, né? A companhia ali criou então, né? Todo esse, vamos dizer assim, um programa, né? Um programa com uma série aí de informações, de conteúdos, bem de pessoas relevantes, altamente capacitadas para ajudar essas mulheres nesse propósito aí da recolocação, do empreender, né? De se colocar no mercado de trabalho, e aí as pessoas não conseguem acessar o link. E aí já fiquei pensando no programa de hoje, inclusive na questão da comunicação, quando a gente organizava a pauta, né, Vini? Porque olha como é importante, né? Cria-se um programa, mas as pessoas não têm acesso. Eu tive que pesquisar um monte ali para achar dentro do site da companhia, nas notícias, nos releases para a imprensa, e aí achei um link lá. Aí o Vini fez essa gentileza, né, de encurtar, de tornar mais acessível, né? Mas aí você vê, né, uma notícia super relevante, algo super importante. Fica a dica para as mulheres, cliquem no link ali no Instagram ali do Pulso Empreendedor, da rádio também a gente vai compartilhar. É uma oportunidade para você se capacitar, se desenvolver e de repente acessar aí oportunidades bem legais. É totalmente online, ele é gratuito, ou seja, é para você, mulher, que tá ouvindo mesmo. Mas aí já vem essa pergunta, Andressa, como que fica essa questão também da comunicação nesse caso, né? Um desafio aí também para a empresa, né? E aí eu pergunto, devolvo com outra pergunta, até que ponto realmente eles querem que as pessoas tenham acesso a essa informação, ou se é só questão de marketing também, para que realmente divulgue um programa que pode ser muito benéfico às mulheres. Com certeza. Mas realmente eles querem que elas tenham acesso, porque olha a dificuldade que vocês tiveram para encontrar. Agora imagine a mulher que tá lá na periferia para encontrar esse link, que não tem às vezes essa informação, essa sagacidade de procurar em outros links, ir mais a fundo. Como que fica esse acesso à informação? Acaba ficando difícil, né? E aí você, não, vou fazer depois, e acaba nem fazendo. Entra um pouco numa pauta que é legal a gente trazer outro dia no Pulso, que é da experiência do usuário, né? Dessa questão de UX ali também, né? Tem mais uma questão também que eu acho interessante comentar, é que a Andressa fez uma leitura, né? Será que as pessoas que organizaram isso realmente querem que todas as mulheres tenham acesso? Será que elas querem um público muito grande? Exato. Será que elas querem que isso seja popular, vamos dizer assim? Ou será que é para um grupo realmente restrito, que já tem mais acesso, aonde foi divulgado no meio marketing, em uma outra posição? Será que elas querem só uma notícia? Eu acho que esse ponto é muito interessante, porque todas as ações de uma empresa, de alguma forma, elas comunicam algo à comunidade, às pessoas, né? E aí é um cuidado muito grande, porque a gente está supondo, mas de repente eles realmente querem que as pessoas tenham acesso. Exato. Né? Então, assim, olha a mensagem que pode estar passando errado. Sim. Né? Que pode ser que eles querem e não estão conseguindo isso, né? Ou como também pode ser que eles querem usar para marketing, então mostrando para as pessoas que estão mais ligadas. Pô, isso mal foi divulgado, não é bem assim, né? Então eu acho que na verdade comunicação é um negócio muito louco, porque não é só aquilo que você quer comunicar que é comunicado. As intenções, as entrelinhas, muita coisa também, muitos sinais ficam na mensagem, né, Andressa? E aí a gente vai lá para a empresa quando a gente tem essa transparência com o colaborador. Como a gente estava falando antes, eu estava tentando comentar com vocês. Porque se o colaborador é difícil ele achar a informação,
como é que tá essa comunicação interna na empresa? E esse é meu papel lá, como eu tava contando a minha trajetória. Então ali, se a PepsiCo trouxe essa informação, o quão fácil ela está de acesso. E aí dentro da empresa nós temos esse papel de trazer essa facilidade para o colaborador, que ele entenda todo o contexto, todo o cenário dentro da organização. É desafiador realmente, né? É bem complexo, na verdade, comunicação, bom, o Luan também manja aí da área também, estuda aí também, mais ou menos, né? Mais ou menos. É promissor. Tá sendo bem modesto. É isso aí, não são poucas empresas e instituições que buscam dar mais oportunidade para mulheres, a gente sabe aí que também o Sicredi apoia essa causa e por isso ele criou e tem aí o Comitê Mulher. O objetivo do comitê é promover a equidade e o empoderamento, além, claro, da capacitação de mulheres para que elas possam cada vez mais assumir novos papéis de protagonismo e liderança nas cooperativas e também nas comunidades. Com isso, várias ações são desenvolvidas para que as mulheres possam ter acesso às oportunidades dentro do Sicredi, ou seja, para que elas possam trabalhar no Sicredi, assumir cargos, pensar em liderança, assumir liderança, mas claro também pensar em formas de acolher e receber as mulheres que são associadas também de uma maneira mais adequada, entendendo a realidade delas. Um programa alinhado aí com as ODS da ONU e com iniciativas relacionadas, muito legal a gente vê isso. Você, mulher que está nos ouvindo, abre aí sua conta no Sicredi, liga lá pelo telefone 4932899800 ou visita uma agência perto de você. Eu acho que a gente podia iniciar esse nosso bate-papo, ainda dá tempo, uns minutinhos? Temos tempo. Alinhando um pouco essa questão assim, Andressa, você tá imersa nesse mundo, né? Você estudou, se especializou, mas entrando um pouco assim, até na história da civilização humana, qual que é o poder da comunicação? Perfeito, porque quando a gente fala em poder da comunicação, as pessoas pensam, eu falar bonito, eu falar com uma voz muito impostada. E se a gente se conectar com a nossa história, além dos 8.000 anos atrás, lá no começo, quando a civilização, que nem era civilização organizada ainda, usava gestos, grunhidos para se comunicar, já era comunicação. E aí 8.000 anos atrás, quando o pessoal lá da Mesopotâmia decidiu escrever nas paredes, né, as inscrições rupestres, ali a gente já começa com um estilo de comunicação, que é a escrita, que é o desenho, que se a gente trouxer para hoje em dia, são os memes, os emojis, tudo é comunicação. E por que a gente precisa se conectar com essa história da comunicação e como que as civilizações vieram se comunicando ao longo do tempo? A comunicação está presente em tudo. Ela decidiu guerras, começou e terminou guerras, começou e terminou eleições. Nesse ano nós já estamos começando a ver essa movimentação. Então o poder da comunicação, ela vai muito além do que eu falei aqui, de uma voz, de falar bem, de uma voz bem trabalhada. Não é isso. É você se conectar com o seu poder interno, junto com toda a história que nós temos da civilização, e aí sim você despertar esse poder da comunicação. Porque perceba, nós só estamos aqui por conta da comunicação. Perfeito. Sabe, Andressa, quando a gente pensava no programa, eu e o Vini, a gente ainda brincou assim, né? Você imagina aquele ser humano assim mais primitivo, né? Como você falou, que ainda não falava, que ainda não escrevia, e aí ele via lá um animal e ele precisava caçar o animal lá, daí ele olhava, sei lá, um búfalo lá e dizia, vamos pegar aquele... Um dinossauro. Um dinossauro. Não existiu essa coisa. Então tá bom. Não, você viu um búfalo lá, sei lá, e daí ele pensava, né? Pô, eu quero comer aquele animal, quero caçar aquele animal. Como é que ele dizia pro colega dele? Com gestos, com grunhidos, né? E aí o colega dizia assim, eu não quero ir lá na árvore. Não, mas ele, na verdade, ele queria caçar o animal e o outro tava entendendo outra coisa. Eu acho que o sucesso, é uma brincadeira que eu tô fazendo aqui, essa proposição, mas o sucesso do ser humano, enquanto espécie dominante no planeta, também vem justamente dessa capacidade de dizer para aqueles outros seres que estavam ao seu redor, vamos até aquele objetivo, vamos conquistar aquele pedaço de território, vamos até lá em busca de comida ou de água, e muitas vezes se eles não conseguissem dizer isso uns pros outros, a gente nem teria chego nesse estado que a gente tá. E aí, claro, nessa história que você falou, em toda essa evolução, essa jornada do homem aqui na Terra, a gente vê que coisas muito significativas foram feitas justamente por essa capacidade. E a gente não precisa sair de casa. Os relacionamentos são
Qual a base dos relacionamentos? Uma boa conversa. Se você não tem conversa em casa, como que você vai se relacionar? E ali é comunicação. Comunicação visual, comunicação auditiva, comunicação sinestésica. Então, o sinestésico, só explicando, é aquela pessoa que valoriza o toque, valoriza o ambiente, o auditivo. Às vezes você tá conversando ali com o teu esposo, com a tua esposa e tal, a pessoa tá virando de lado. Por quê? Ela valoriza o auditivo, ela presta atenção nas palavras que você está trazendo. E aí o visual é aquele que vai valorizar as cores, os emojis, as figurinhas, os memes, tudo é comunicação. E aí você falando assim, André, você ficou pensando, né? Tem esse lado bacana dessa diversidade de formas de a gente se comunicar, mas ao mesmo tempo uma complexidade de as pessoas se entenderem, né? Porque aí eu vou preferir lá o visual, vou preferir ver, eu sou muito visual, né? Eu gosto de desenhar as ideias e tal, o Mike já sabe. É legal os desenhos. E eu gosto de desenhar porque eu me expresso melhor e eu consigo também conversar comigo mesmo, né? Eu consigo colocar as minhas ideias melhor desenhando. Mas aí daqui a pouco tem lá um par na empresa ou no relacionamento, enfim, que já prefere a comunicação talvez verbal, né? Prefere, mais auditivo. E a dificuldade que é tudo isso, né? Acho que é legal a gente abordar bem esse tema no programa e como que a gente pode fazer para equilibrar tudo isso, sabe? É interessante também, porque quando isso não tá na consciência das pessoas, pode acontecer muito assim, a pessoa tá dizendo uma coisa, mas o corpo dela tá ignorando a outra. Incongruência. Assim, tipo, incongruência, o cara não quer ouvir, tá ali, e isso vai sendo demonstrado às vezes por gestos, como você falou, por olhar, por outras questões, né? É muito complexo, né? A gente vai entrar um pouco nesse assunto daqui a pouco, a gente vai fazer um rápido break e já volta com o Pulso. Estamos de volta, bloco 2. É isso aí, a gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. Hoje, recebendo aqui no Pulso, então, Andressa Ramos. Ela é jornalista e especialista em marketing digital e atua como analista de comunicação interna e endomarketing, além, claro, de manjar muito aí do nosso tema de hoje, que é comunicação. Mas antes do bate-papo, tem mais uma dica de gestão. Sabe qual um dos maiores prejuízos aí uma comunicação mal feita pode trazer? Além de, claro, alguns desgastes aí com relações interpessoais, um dos grandes prejuízos que pelo menos eu acredito, é a perca de tempo. Você precisa recomunicar e às vezes uma comunicação mal feita pode causar aí trabalho mal feito, enfim, tem um monte de problema que gera. Verdade. Aí. E você que está aí na sua empresa, né, sobrecarregado, já parou para refletir sobre a qualidade da comunicação com a sua equipe, clientes, parceiros de negócio? Será que você está comunicando de maneira correta e está fazendo com que o trabalho seja executado da forma que deve ser? Saber que uma boa comunicação também envolve planejamento. Afinal, a comunicação é uma poderosa ferramenta e se você não dedicar um tempo para planejar essa comunicação, você pode estar com algum problema aí no seu negócio. Por isso a importância de você abrir mão de burocracias e processos operacionais que tiram o foco aí e fazem você ficar sobrecarregado e você não tem tempo nem para planejar aí o que você vai comunicar com os seus stakeholders, com as pessoas da sua empresa. Então, a BeMind também pode te ajudar com isso. A BeMind vai cuidar da sua contabilidade, executar os seus processos financeiros, controlar aí, né, toda a informação da sua empresa através de uma excelente ferramenta aí de sistema de gestão. Além, é claro, de estar sempre acompanhando junto com o teu negócio ali, deixando você com mais tempo para que você empreenda de verdade, né? Para que você realmente seja aquela pessoa estratégica no seu negócio. Então, chama aí a BeMind no WhatsApp 49999370001 ou acesse o site bemind.com.br e ganhe mais tempo aí para você pensar melhor o seu negócio com a BeMind. Essa questão da comunicação na empresa é uma coisa muito louca, né? Eu vejo assim, até o profissional autônomo que tem um auxiliar, às vezes, eu observo, né, na construção civil, às vezes a gente vê assim, pega a chave de fenda para mim. Daí o cara vai lá e pega, não, mas não é essa, é a menor. Pô, né, comunicação, não, pega a chave de fenda menor pra mim, a menor que tiver ali, né? E as pessoas estão às vezes assim incomodadas entre si, né, seja uma pessoa que está auxiliando ou com um chefe, enfim, justamente por uma falta de comunicação que às vezes é muito simples, né? Eu não sei se isso está atrelado também com esse mundo altamente dinâmico que a gente vive, com a pressa das coisas, mas também parece que as pessoas não têm tempo ou não dedicam tempo para se comunicar de forma apropriada, né? E aí já vem essa pergunta, né, Andressa? Será que comunicar é apenas falar bem, falar bonito, que nem você disse, assim? Sim. Não é. Não é isso. Não é. Não é apenas falar bonito, é você ter repertório, é você criar conexão com a pessoa.
quando eu falei ali da comunicação visual, sinestésica, auditiva, é perguntar realmente pra pessoa: oi, eu posso te mandar um áudio? Por exemplo, no WhatsApp. Você prefere um áudio? Você prefere texto? Qual a melhor forma de a gente se comunicar? Claro, se você está disposto a tirar esse tempo, a dedicar esse tempo para ter uma comunicação mais eficaz, mais efetiva. Porque aí quando você entrega o melhor da sua comunicação, você também vai ter o melhor da pessoa. Perfeito, essa questão, né, de exigir uma atividade de um subordinado ou de um parceiro de trabalho, né, ou mesmo como tu falou nas relações pessoais, né, como fica complicado se a pessoa não está disposta a se comunicar da forma adequada. E né? algo tão simples, pessoal, é só você querer. Mas eu acho se dedicar para isso. Eu não sei, Andressa, se é interessante a gente falar um pouco sobre esse processo, os componentes de uma comunicação efetiva, né, Vini? Porque não é só você sair falando. Eu acho que a nossa cultura no Brasil tem um pouco disso, né? O brasileiro, ele é conhecido por essa facilidade em conversar, em falar, muitas vezes, em ser extrovertido, né? Mas nem sempre esse bate-papo entrega um resultado. Até na área de vendas, puxando só um gancho disso que você fala, Mali, que um dos grandes problemas hoje que os times comerciais de empresas enfrentam é essa facilidade que o brasileiro, né, falando da nossa realidade aqui, da nossa cultura, essa facilidade que o brasileiro tem em fazer o tal do rapport que a gente fala, que é você se conectar com o teu cliente para conseguir criar uma conexão e aí então, né, efetuar uma venda. O brasileiro ele investe muito tempo, né? Muito mais do que o necessário para fazer esse rapport. Sai amigo do cara, fica Exatamente. Amigão, sai jogar bola junto, Exatamente. Mas não vende daí. De modo que você entra lá em assuntos como, por exemplo, como foi o jogo do teu time, o que você achou do último capítulo da novela, enfim, você identifica, né? Cria essa conexão do vendedor com o teu cliente e aí fica muito tempo conversando sobre aquilo e tem uma dificuldade de falar sobre o que realmente é o objetivo do vendedor ou da vendedora, né? Nesse caso. Então, só puxando um gancho, porque isso pode ser também um problema, né? Desse excesso de informações que às vezes são desnecessárias, né? Que o brasileiro tem. Perfeito. E aí eu te pergunto assim, Andressa, como que a gente pode se preparar para falar e lembrar do foco, a entrega, o que eu tenho que comunicar de fato para a pessoa. Perfeito, como que eu me preparo? Já respondeu. O foco, qual é o teu objetivo com essa comunicação? Mas sobre as ferramentas, eu trago antes o autoconhecimento. Entender também como você está se comunicando, em que nível de comunicação você está. Se hoje você precisa criar mais repertório. O que é repertório? Conhecer mesmo do produto, de você mesmo, do local onde você está. Quando eu falo do futebol, da novela, eu tô criando essa conexão. Mas será que não é muito enrolation que a gente fala? Pra daí, por quê? Eu não tenho esse repertório do meu produto, talvez, eu não tenho repertório do que eu tô falando, e aí eu crio coisas adversas pra daí ter essa conexão, ter essa atenção da pessoa. E acabo que eu não vendo o meu produto. Andressa, e aí vamos falando em repertório, né? Eu tava pensando assim na importância que é também, e quero entender quais dicas você dá também para isso, de você conhecer a outra parte da comunicação. Acho que isso pode ser digamos assim, um ponto importante, né? Tipo assim, se eu vou me comunicar com o Malek, eu já conheço o Malek, eu sei que talvez a forma melhor para eu me comunicar com ele é mandando um texto via WhatsApp, por exemplo. Agora, se eu vou comunicar com a minha avó, eu sei que a melhor forma é conversar pausadamente, aumentar um pouco o volume da minha voz e tentar falar um pouco mais próximo a ela, gesticulando bem, né, a boca ali para ela entender. Então, acho que qual que é a importância, né, quais dicas você dá para você conseguir entender de fato o que aquela pessoa que vai receber a informação, né, o que eu posso fazer quando eu não conheço a pessoa, mas como que é a melhor forma de chegar em determinado contato ali para conversar? Você prestar atenção como ela fala. É escutativa que nós chamamos. Porque o que acontece na maioria das vezes? Você tá falando e eu tô aqui julgando a pessoa. Mas vamos de uma vez. E aí o que acontece? Você não presta atenção na forma como ela está falando. Por exemplo, você diz assim: Andressa, não está claro pra mim essa entrega. O claro quer dizer que é uma pessoa que é visual, porque não está claro. Eu não consigo enxergar as coisas. É uma pessoa visual. Mas como assim? O que você quer dizer com isso? O quer dizer já traz pra gente que é uma pessoa auditiva. Então vai muito de você observar e ter essa escutativa sem julgamentos e realmente prestando atenção, porque essa é a chave do sucesso. Quando você consegue prestar atenção na pessoa, na forma como ela fala, se ela já fala pausadamente, ou se ela é uma pessoa que fala muito rápido e ela já quer terminar aquelas atividades, você
ganhou o ouro aí do dia. Pois é, você começa a perceber, né, vamos dizer assim, o jeito da pessoa, o momento também, porque às vezes é só uma questão que ela tá com pressa mesmo, né? Precisa pegar o filho na escola, o contexto, né? Entender tudo isso também, né? Acho que é importante a gente perceber mais. Quando você fala nisso, você fala em presença, você fala em prestar atenção. E eu acho super importante, eu acho que dos desafios da comunicação que eu percebo hoje é que ninguém tá muito disposto a prestar atenção, assim, né? As pessoas querem falar. Elas estão preocupadas em resolver ali as coisas. Você já falou dessa velocidade da informação, de tudo que a gente precisa resolver rapidamente, mas e aí? Como que tá sendo essa entrega da comunicação? Quando eu falo, a pessoa entende tudo o que eu disse ou fica subentendido? Fica algo subjetivo? E tem nessa tua pergunta, nessa tua colocação, já me vem aqui um exemplo, né, que eu vivencio na empresa e também nas minhas relações pessoais, que é essa questão do subentendido, né? A pessoa diz assim, vai lá e faz tal coisa, né? E só que não era só aquilo, dentro daquilo tem mais uma sublista de coisas. Não, mas tá subentendido que se você vai lá para fazer isso, é completo. Por exemplo, vai lá fazer a pintura. Tá, daí a pessoa acha que é a pintura de uma sala. Não, mas você já tinha que ter pintado por dentro, por fora, a calçada, o meio-fio, o poste, a chaminé. Não, mas você falou pra ir pintar a casa ou pra pintar a sala. Eu não sei se vocês captaram essa ideia, mas eu vejo assim, às vezes a pessoa que tá dizendo, ela acha que tá subentendido. Eu sofro às vezes, Mário, que aí eu confesso isso, eu sofro muito, às vezes a equipe até me dá esse feedback lá na empresa, que eu sou prolixo, que fala, né? Então, eu acabo dando uma informação e eu tento reforçar muitas vezes dá muito contexto, a mesma coisa. Detalhes. Exatamente, aí eu acabo às vezes até atrapalhando ali o objetivo que eu tinha. Então é um ponto também que eu acho que talvez seja o oposto. O equilíbrio, que você falou. Você diz assim? Eu vou no oposto, né? Porque tem vezes que a pessoa dá uma ordem, enfim, né? Passa uma atividade ali ou pede algo e ela quer que fique subentendido um monte de coisa, como que foi o que você falou. Eu tô na contramão, que às vezes eu falo muito e a pessoa, não, já tinha entendido, tá? Para de falar, tá bom, já entendi. Então qual que é o meio termo talvez pra isso, né? Como acertar em cheio nessa questão da comunicação, assim? No ambiente empresarial nós temos uma roda de conversa, então que a liderança junto com os colaboradores, eles alinham as expectativas e até o formato de comunicação. Então nós também tínhamos esse episódio de que um líder chegava e dava todos os detalhes. E às vezes o que o time queria? O objetivo. O que precisa ser feito? A mais B? Ok, então é A mais B. Não precisa de todo o contexto, de como que chegou até ali, se o bolo tem tempero, não tem. Ele só quer saber como que ele precisa assar aquele bolo. Não precisa dar todos os detalhes, mas o importante é ter o alinhamento das expectativas, da comunicação. A gente pode responder 4 perguntas básicas: o que, como, onde e por quê. Pronto. Tem muito a ver também com aqueles métodos e ferramentas de gestão que a BeMind também sempre traz pra gente. 5W2H, por exemplo, sim, né? O que, como, enfim, responder algumas questões básicas, né? O objetivo e tudo mais. E claro, se tem algo para se prestar atenção, algum risco, alguma coisa específica, acho que é importante dizer. Mas tem uma questão aí que eu acho que é legal a gente trazer também pro programa de hoje, que é um pouco dessa compreensão. E eu lembro que quando eu fiz gerenciamento de comunicações lá em gestão de projetos, tinha um ponto que me chamou a atenção que eu não conhecia, que era todo esse processo de comunicação, né? E aí ele tinha algumas etapas, desde a pessoa que estava pensando, aí ela estava comunicando, aí tem o receptor da mensagem, a interpretação dessa mensagem. Você acha que é importante falar disso também, Andressa, de repente, desse processo, de como que isso acontece? Sim, e aí também falar da comunicação ativa e passiva nesse processo de comunicação, porque hoje, a gente vai falar disso também, tem a pergunta ali, porque hoje com a internet a gente tem uma vitrine imensa de comunicadores ativos e comunicadores passivos, que são aqueles que só recebem a informação. E aí o que fazem com aquilo? Então, nesse caminho da mensagem, da comunicação, que tem quem pensa. Quando ela pensa, será que imagina-se a forma como as pessoas vão receber essa comunicação? Aqui no rádio, por exemplo, a gente tem que ter um poder de comunicação muito maior do que na televisão. Por quê? Nós temos que trabalhar com o imaginativo das pessoas. Lembrem, quem é da nossa época talvez não lembre, mas mais pra trás, quem estudou, né, Luan, vai lembrar das radionovelas. Sim. Olha o poder que eles tinham que ter de comunicação para fazer com que as pessoas imaginassem o vento, o cavalo, a porta ranger.
E aí, como é que é esse processo de comunicação também? Então, quando o emissor está imaginando aquela mensagem, a forma como a pessoa vai receber, a forma como ele vai mandar essa mensagem. E aí, quando eu recebo, o que eu faço com ela? Eu replico? Quando eu vou replicar, eu estou me tornando emissor de novo dessa mensagem. Todo um processo de comunicação que a gente precisa fortalecer, porque realmente é importante. Eu acho que talvez o brasileiro pula a primeira etapa e já vai na emissão do sinal, né? Eu fico pensando aqui, porque primeiro a gente tem que pensar, formular, né? Entender qual é o objetivo, o que eu quero dizer para as pessoas, né? Exato. O que eu quero mandar de mensagem. E olha a responsabilidade, só te interrompendo, a responsabilidade de você emitir uma informação. Com essa vitrine gigante que nós temos de informação hoje, nas redes sociais, perdeu-se essa noção da responsabilidade de compartilhar a informação. Verdade, por isso que a gente tem tanto conteúdo ruim, né? E ao mesmo tempo, talvez, por isso a gente tem tanto conteúdo bom no rádio, porque quem tá aqui tá pensando e formulando o que quer entregar, e muitas vezes ali é uma chuva de informação que nem se sabe se alguém pensou naquilo, né? E aí se comunica também muita coisa superficial, mas voltando nessa linha de pensamento, pensar e formular, né? E aí depois emitir o sinal, e aí como você falou, como é interessante isso, né? Que pode ser a fala, que pode ser o gesto, que pode ser um texto, e a importância de entender e alinhar com a equipe, né, Vini? De que forma que eu vou mandar essa mensagem para minha equipe? Por exemplo, imagina o líder que chama toda a equipe, faz uma reunião para dizer algo muito simples, que poderia ter sido um e-mail, por exemplo. Né? E aí isso é um problema, né? Esse é um problema, porque se a pessoa ela quer enviar uma informação e essa informação é simples, pode ser um texto. Sim. Mas eu também vejo o contrário acontecendo, a gente já falou várias vezes sobre isso, né, Vini? A pessoa quer, ela formulou, ela pensou e ela quer mandar para a equipe dela uma informação muito complexa. Ela escreve um textão de WhatsApp e a comunicação fica truncada, e aí não vai, a pessoa responde, demora, passa horas no WhatsApp, quando talvez uma ligação de 5 minutos resolveria. Perfeito. Por isso a importância da capacitação da liderança. Porque, eu falei nos bastidores aqui, a minha mãe pegou a chave do sucesso. Nós somos condicionados na nossa trajetória escolar a trabalhar em fábricas, em lojas, em empreendimentos de outras pessoas. E aí tudo bem quanto a isso. Mas como que é a nossa formação escolar? Tem empreendedorismo? Tem educação financeira? Tem comunicação? Muitos problemas empresariais seriam resolvidos se lá na nossa base escolar nós tivéssemos trabalhados com isso. Eu sempre falo assim, parece existir uma intenção para que isso não exista ou não aconteça, né? Mas de fato a gente tem quebrado essas barreiras, como a gente falava antes ali do programa, né? Com as nossas gerações aí buscando levar isso para mais pessoas. Você acabou tocando exatamente numa das funções e dos propósitos do Pulso, que é levar esse tipo de informação para as pessoas através do rádio, porque muita gente às vezes tem acesso a essas conversas numa roda empresarial, dentro de uma associação empresarial, dentro de um alto escalão da empresa, mas a gente está falando aqui sobre essas coisas para que todos que estão em casa, no rádio aí, ou no seu carro, ou na sua empresa, possam, ou pelo podcast também, possam ter acesso a esse conteúdo, né? E para que isso de fato possa ajudar a transformar essa percepção sobre os assuntos, inclusive sobre comunicação. A gente vai fazer um rápido break e a gente já volta. Estamos de volta, bloco 3. É isso aí, a gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje falando com a Andressa Ramos. Ela é jornalista, especialista em marketing digital e atua como analista de comunicação interna e endomarketing, além, claro, de manjar muito sobre o tema de hoje, que é comunicação. E antes do bate-papo a gente tem mais um destaque do Pulso. Escassez de talentos no Brasil cresce, olha só, né? A gente, apesar de achar aí que apesar de muitas pessoas aí, né, estarem procurando um emprego ou trabalhando na informalidade, o país está entre os 10 no mundo em que é mais difícil encontrar profissionais para preencher essas vagas aí. Então tem um gap, né, que a gente fala aí, que é uma diferença de perspectivas de mercado versus os profissionais. A história do desemprego no Brasil, então, segundo essa pesquisa, está mostrando que tem vaga, só que não tem gente capacitada, né? É verdade, cara. Se a gente pegar o exemplo da tecnologia. Exatamente, eu ia citar até o próprio Troptec, né, Andressa, que a gente trabalhou juntos ali, que tá acontecendo, inclusive, que ele vem justamente para tentar atender essa demanda de oportunizar para as pessoas, né? Mas
esses dados que a gente traz aqui, eles são da pesquisa da consultoria Manpower Group, que atua aí com 40 mil empregadores em 40 países. Então, é dado pra caramba, tá? Não é só uma pesquisinha ali aleatória. O índice de escassez de profissionais no país chegou a 81%, 10 pontos percentuais a mais do que um ano atrás. A média global é de 75%, dobrando em relação ao que era em 2015, 7 anos atrás. Segundo pesquisadores, a digitalização do mercado e a necessidade de encontrar profissionais com competências humanas, as chamadas soft skills, criou esse gargalo em muitas organizações. É verdade, acho que é um dos assuntos mais comentados até nos meios empresariais, e a gente participa das reuniões da ACIL, aqui da Associação Empresarial de Lages. A gente percebe como os empresários, como os líderes, né, gestores de empresas têm falado a dificuldade que é achar pessoas capacitadas, né? E aí tecnicamente falando, mas acima de tudo, com essas soft skills, com esses comportamentos, eu diria que um deles aí é básico, é vontade de fazer um bom trabalho. É difícil achar pessoas com uma habilidade simples, vamos dizer assim, que é vontade, que é perseverança mesmo, né? Até terça-feira eu falei no Copa e Cozinha aqui também, às 18 horas, sobre o tema liderança também, a escassez de líderes e por que as pessoas não queriam assumir liderança, mas o que eu vejo que a gente vive num mundo ali, como a Andressa falou, assim, aonde todo mundo ganhou voz, né? Mas a qualidade, na verdade, do trabalho, das competências é que tá faltando um pouco. Então, tem oportunidade para quem quer se desenvolver, tem oportunidade para quem quer assumir liderança, para quem quer assumir essas oportunidades, mas o que tá faltando um pouquinho mesmo são comportamentos empreendedores, é vontade da pessoa se superar, entender, ouvir, enfim, se desenvolver nesse sentido. Pessoas são um desafio, inflação que a gente tá vivendo agora, outro desafio. Tá louco. E aí só vem desafio mesmo pra gente, pras pessoas, pras empresas. Nível hard, a gente tá jogando no nível very hard, eu acho que nós estamos jogando o modo planeta Terra aí no hard já, né? Por isso a importância dessas habilidades comportamentais, né? É preciso, diante dessa complexidade, que você consiga manter o foco, que você tenha consciência das coisas, que você tenha controle emocional, e aí sim, né, você tendo um objetivo claro e tendo esse objetivo claro, obviamente também força de vontade e perseverança, é que você vai conseguir então ir atrás de resultados. Para quem quer investir, a dica não é diferente. Muita gente perde dinheiro no mercado financeiro pela questão emocional no mundo dos investimentos. Aí, fica assustado, fica preocupado, não consegue ter consciência, não sabe qual é o objetivo, não tem força de vontade, não se prepara, não estuda e, claro, né, não tem uma assessoria. Por isso, se você tem assessoria da Nipur Finance, você consegue conquistar os teus resultados de forma alinhada com quem você é. Entra o autoconhecimento aí também, o teu perfil de investimento, né? E aí você acessa esse mundo imenso de investimentos com segurança. Conte com a Nipur no Instagram, @NipurFinance, ou no WhatsApp 499-995-68641. Você ia falar, Vini? Eu ia falar, já aproveitar para emendar aí a pauta, Mari, que você falou sobre um medo. E eu imagino que um dos principais desafios, né, Andressa, na comunicação, e aí eu te pergunto também se realmente o medo é um dos grandes desafios das pessoas. Mas como você perder o medo de se comunicar com as pessoas? Seja em público ou também com aquela pessoa importante, né? A gente sempre lembra daquela cena do colaborador indo falar com o seu líder. Sim. Ou até mesmo às vezes de um líder que tem dificuldade de falar com o seu colaborador ou com o seu time. Como superar o medo, como trabalhar com o medo, uma vez que a gente não pode negar que ele existe, né? Mas como você trabalhar com ele para você mesmo assim conseguir se comunicar. Boa. Pra gente entender o medo, a Laila sempre trabalha com essa pergunta: de 0 a 10, o quanto você está com medo? 20. Tá brincando. O quanto tem casos assim, né? Você se sente com medo. E aí a minha recomendação é que procure uma psicóloga, a Laila, inclusive minha indicação de profissional. Já esteve conosco, uma baita amiga também, né? Porque ela trabalha com essa questão do medo. O que acontece antes disso? As pessoas não têm medo de falar em público, elas têm medo de errar em público, porque aí a gente vem pro julgamento. Primeiro de tudo, quando a gente entra numa live, num palco, vai falar com o diretor, com o gestor, com o líder, qual o nosso primeiro pensamento? Vai julgar a minha roupa? Vai julgar a forma como eu estou falando? Será que eu estou passando nervosismo na minha voz? Porque a voz, as pessoas já conseguem sentir se eu estou tranquila ou se eu estou nervosa falando. E aí o que a gente trabalha é que as pessoas não têm medo de falar, elas têm medo do erro, do julgamento.
E aí vem essa pergunta da Laila, de 0 a 10. Quanto que você está se sentindo desconfortável com essa situação? É um 0, 1, 2, 3, ok. Aí com métodos de comunicação a gente consegue trabalhar. Agora se é um 7, 8, 9, já precisa entender e fazer essa jornada de autoconhecimento para perceber o que aconteceu nessa tua trajetória que leva você ao medo de tremer, boca seca. São sintomas normais, entre aspas, estou fazendo aqui com as mãos, porque é parte do ser humano. Por exemplo, eu tive frio na barriga antes de vir aqui. Por quê? Eu vou me expor, eu vou falar com as pessoas estão me ouvindo, estão julgando, e é normal. O julgamento é normal, o frio na barriga é normal, a boca seca é normal, mas precisa entender o que a gente faz com isso. E eu pergunto, que oportunidades você está perdendo por conta desse medo de falar? Perfeito, e aí isso pode ser muito impactante na carreira de uma pessoa, porque daqui a pouco você tem alguém com potencial, com vontade, com inteligência. Afinal, todo mundo tem um poder, uma força, todo mundo tem alguma qualidade especial dentro de si. Talvez ela não descobriu ainda, ou mesmo que ela não, talvez até descobriu, mas não consegue expressar isso, né? E aí eu te faço a pergunta assim, além da questão da psicóloga, quanto, você fala em repertório também, né? Sim. Quanto um repertório pode ajudar a pessoa também a se preparar mais também para essas exposições? É um repertório e eu adiciono treino, a determinação. Eu tive uma mentorada que ela treinou muito. 2 horas da manhã ela estava me mandando áudio, vídeo, pedindo informações, porque ela estava determinada com aquele propósito dela. E ela venceu o concurso de oratória que ela foi. Olha que legal. Que é Miss Brasil, Rainha Brasil. Que legal. Então vários títulos ela ganhou, mas ela estava determinada. Então além de você ter o repertório, que ela foi, estudou, ela leu, ela não ficou no raso, ela teve essa determinação. E aí o nível de comunicação dela elevou. E não só pro concurso, a gente eleva pra vida. Perfeito. Aí entra novamente aquela questão da disciplina mesmo, né? E do poder que é, além do poder da comunicação, mas o poder que tem o querer as coisas de verdade, né? Genuinamente, quando você quer algo, você consegue, seja se comunicar bem, seja ter um negócio de sucesso, seja ter uma família, né? Uma família feliz, enfim. Então, tudo aquilo que você quer genuinamente e você tem disciplina, né? O suficiente para ir atrás, você consegue. E aí eu te pergunto, André, tem uma questão também assim da comunicação agora verbal, né? Dessa questão de postura, da oratória, de estar presente na frente do público e tudo mais, né? A gente vê muitos radialistas, né? Eu vejo, né? Você, por exemplo, tem esse dom da oratória. Isso é verdade? Tem pessoas que têm o dom da oratória mesmo e que elas se comunicam de uma forma talvez com mais facilidade do que as outras. Como que você enxerga isso? Treino, porque eu percebi na minha trajetória, Andressa, você tem o dom pra falar. E foi a Laila, inclusive, que me ajudou a perceber isso. Não é porque eu tenho dom, pode ser também, mas é o treino, porque desde os meus 5 anos eu sou colocada à exposição. Perfeito. Porque eu quis, não foi algo que a minha mãe ou meu pai, Andressa, você tem que fazer isso. Você se colocou nessas situações, né? Eu me coloquei à disposição de estar na exposição. E aí as pessoas precisam entender que uma oratória, comunicação, a exposição faz parte do processo. Então, quando surgiu oportunidades de vir falar na rádio, de abrir uma live, fazer uma apresentação, aproveite. O erro pode acontecer, mas aprenda com esse erro. Esteja disposto para. O dom, ok. O quanto de treino você está colocando na sua rotina? Oratória, falar bem, não é algo que você vai treinar um dia, vai fazer um curso comigo, por exemplo, e você já vai sair falando. Eu sou 50%, o outro 50% é contigo. Se você não treina todos os dias, se você não faz aquecimento da tua voz, se você não faz respiração, se você não lê um livro, eu sinto muito, mas eu não faço fórmula mágica. Eu acho que quando você faz isso, de trazer essas informações, você coloca muito na consciência das pessoas. Exato. Todo esse processo, né? E talvez algumas pessoas digam assim, eu não vou participar daquela live porque eu não vou fazer live, eu não vou viver de live, ou eu não vou fazer parte daquilo, ou mesmo rádio, ou mesmo outra oportunidade que ela tenha. Mas quando você diz dessa forma, Andressa, eu consigo perceber a importância da pessoa ter essas experiências para exercitar a sua forma de se comunicar. E aí, talvez alguém que esteja nos ouvindo diz assim, mas eu não quero ser líder.
é a mesma coisa, mas se coloque nos desafios e nas possibilidades de você ter as experiências para você incrementar. E aí, com consciência, de repente você pode, mesmo lá, eu quero ser funcionário de uma empresa, mas um funcionário que se comunica bem com, né, os seus iguais ali, e consegue dentro da sua empresa, né, estabelecer um bom trabalho. Eu acho que isso é muito legal. Por outro lado, a gente vê, e a gente falou um pouco sobre isso, que as redes sociais colocaram as pessoas assim com uma voz e uma possibilidade enorme, né? Elas conseguem se comunicar com o mundo todo através do seu aparelho celular ali, mas também tem que ter alguns cuidados. As pessoas também estão se sujeitando a algumas coisas e não estão percebendo o que elas de fato estão fazendo ali. Que dica que você dá também para as pessoas que estão usando as redes sociais assim de uma forma meio inconsciente, meio sem perceber o que estão comunicando ali? Primeiro de tudo é perceber que informação você está consumindo. Se eu tô consumindo uma informação muito rasa, então eu tô compartilhando informação rasa também, até onde está o meu conhecimento? E qual que é o meu objetivo com isso? Se eu quero me destacar no digital, eu vou publicar algo que é mentira, que é fake news, ou eu vou publicar algo que realmente foi checado a informação, que eu estudei, que eu sei os autores, que eu me dediquei para isso. Porque com essa voz, hoje nós temos um canal de televisão dentro do Instagram. Se eu quiser ver sobre futebol, eu vou. Se eu quiser ver sobre construção civil, eu vou. Marketing digital, sobre internet. Ali eu tenho todos os canais de televisão que eu quiser dentro do Instagram. Mas aí que produtos você está consumindo? Que canal de televisão hoje você está acessando? Seja um consumidor ativo para que você entenda que informação você está acessando. Esse é o repertório, né? Isso vai te dar repertório, até porque tem gente que às vezes quer falar de negócio, só sabe falar de futebol, né? Quer falar de, sei lá, de alguma coisa relevante e só consegue falar de coisas superficiais, porque de fato ela está se alimentando daquilo. Perfeito. É por aí, né, Andressa? Isso mesmo. E aí quando eu digo da pessoa que está assistindo ali, eu ia dizer do consumidor digital, quando você é ativo, você vai checar as informações. Você vai procurar ali no Google, é só dar um Google, pessoal, e você checar se aquilo realmente é verdade ou não. Procura em outros Instagrams que são compatíveis com aquela informação, para você perceber quais opiniões e fazer uma divergência de opiniões ali. Porque se você consome só uma informação, e aí? Como que você está compartilhando essa informação? Por isso que eu digo, o consumidor passivo é aquele que só vai receber e talvez compartilhar no grupo de WhatsApp, e aí são as famosas fake news muitas vezes. O consumidor ativo digital é aquele que vai pesquisar realmente a informação. E aí do consumidor a gente sai para aquele protagonista digital. Que protagonista você está sendo hoje? Perceba a responsabilidade, mais uma vez eu preciso dizer isso, a responsabilidade que você tem aí no teu Instagram. O teu Instagram é tua loja, se você tem uma loja física ou digital. Olha a responsabilidade que você tem quando você compartilha um produto. Vou trazer o Malik aqui, uma obra, uma construção. Olha a responsabilidade, ele transforma o sonho das pessoas em algo tangível. É algo que vai durar para anos. É a responsabilidade dele de compartilhar aquela casa, aquele sonho da pessoa ali no Instagram. Verdade. Então as pessoas precisam, isso é comunicação, gente. Andressa, agora só para finalizar esse trecho, né, dessa pergunta, você falou antes de congruências, você falou muito assim de convergir para um ponto, né, para um foco, um objetivo. Aí eu vejo lá a pessoa que se denomina influencer num determinado assunto, ou uma autoridade num determinado assunto, e aí ela posta assim no stories lá do Instagram. Pergunte qualquer coisa. Vamos conversar. E daí eu vejo assim a superficialidade às vezes dos temas abordados para alguém que quer ser especialista em construção civil, ou para alguém que quer ser especialista em marketing, ou especialista em, sei lá, telefonia, ou não importa, em marcenaria ou em comunicação, qualquer coisa. E a pessoa às vezes está ali falando coisas superficiais e fúteis. Isso já mostra o repertório e a profundidade técnica que a pessoa acaba tendo. Então me chama a atenção isso hoje, né? As pessoas acabam comunicando às vezes que elas não sabem falar sobre nada e ficam falando sobre superficialidades, e a pessoa quer ser especialista em marketing e tá falando sobre o que ela comeu hoje, e qual é a lógica disso. Só que aí a gente vai para um ponto do criar a conexão com as pessoas. A estratégia do digital tem disso, de você mostrar o que você está comendo, porque as pessoas compram às vezes de você. Elas comem também. Elas compram de você uma mentoria às vezes,
pelo local que você frequenta. Entendi. Porque elas querem essa referência. Opa, vamos trazer aqui pra Lages. Opa, então ela vai no rap, eu quero comprar uma mentoria da pessoa que vai no rap. Entende? O que eu quero dizer? Pode ser bem utilizado, lifestyle. então. Exato. É comunicação, você tá comunicando esse lifestyle. O que você faz na tua vida? As pessoas compram muito isso. Às vezes elas não compram pelo produto, e sim pelo teu estilo de vida. Perfeito. Eu acredito muito mais em as pessoas quererem comprar pelas pessoas que influenciaram ela a comprar aquilo, do que propriamente pelo desejo do produto. Aí tem várias questões, né, como a construção de marca, tem toda uma questão de marketing, né, mas o que eu queria falar é realmente sobre essa comunicação, que comunicação é a intenção. E você e nós, né, não nos comunicamos apenas no sentido do que a gente tem como fala, como escrita, leitura, etc. Nós nos comunicamos com as cores que a gente escolhe para se vestir. Nós nos comunicamos com enfim, com a decoração do ambiente onde a gente vai receber os nossos clientes. Então tudo é comunicação. E aí essa comunicação ela de alguma forma expressa também as intenções que a gente tem. É um assunto bem profundo, né? Bem também complexo. Dá pra fazer um programa marketing, comunicação, e a gente juntar tudo isso. Exatamente. Porque eu fiquei pensando agora, bom, então não preciso ser um arquiteto tão bom, eu vou lá no rap, posto umas fotos que eles vão achar que eu sou um bom arquiteto. Tem uns fake aí na história. Tem um trabalho. Tem que tomar bastante cuidado também, né? Então acho que é importante a gente trazer esse assunto. Acho que num próximo programa, né, Andressa, a gente podia associar isso, né? Sim. Marketing, comunicação, até porque tu é especialista na área também, e a gente entrar um pouco mais, o Vini também é especialista no assunto aí. A gente vai ter que finalizar o programa, então a gente vai te pedir antes, né? Eu acho que nós temos só uma dica Plus, né? Pra gente encerrar o programa aí, né? Desculpa. Quando a gente fala em comunicação no mundo moderno, um dos grandes desafios aí enfrentados pela nossa sociedade, seja na vida pessoal ou profissional, é a quantidade de canais que competem ao mesmo tempo. Você tá recebendo ali o WhatsApp, daqui a pouco já toca o teu telefone, já vem um e-mail lá na tua caixa de entrada, e tudo isso ao mesmo tempo, né? Sem contar as redes sociais ali, que cada uma rede social hoje tem lá um inbox pra você receber mensagem também. E tem gente que se comunica até via Pix, né? O pessoal manda ali um Pix pra mandar uma mensagem junto também. Boa ideia, inclusive quem quiser falar comigo aí. Eu acho que vou adotar o Pix como o canal padrão, tô brincando, mas enfim, né, o importante disso, né, é como definir a prioridade, né? Qual que você vai falar primeiro? Verdade. Então a dica do Pulso é a seguinte: escolha e defina os seus canais padrões e informe para os seus pares aí, familiares ou demais pessoas interessadas também. Um outro ponto é direcionar determinados assuntos para cada canal. Então, por exemplo, eu vou tratar as solicitações da empresa via e-mail. As questões mais pessoais eu peço para que minha família me ligue, porque é urgente, às vezes é uma questão que eu preciso parar o que eu estou fazendo para atender. Então combine isso, né? Faça esses acordos aí. Na prática talvez não vai funcionar tão bem, porque as pessoas acabam sempre indo pro que elas preferem, mas você consegue minimizar em muita coisa, né? A partir do momento que você se impõe nesse sentido. E na AT Plus, né, você vai encontrar aí todas as ferramentas aí, tanto para a empresa quanto para tua casa, para você poder se comunicar com internet, telefonia fixa, móvel, e-mail corporativo e uma infinidade de serviços online e em nuvem. Então chame a AT Plus aí, se você quer padronizar os canais de comunicação da sua empresa, liga ou chama no WhatsApp 49-3240-0800. Fechamos, né? O AT Plus sempre parceiro aí. Então, para finalizar, agradecer, Andressa, você pela presença, pelo conteúdo super relevante. Você tem se dedicado, estudado muito. Tem os cursos, tem pessoas também que podem entrar em contato contigo, então a gente deixa um espaço para as tuas considerações finais. Se tem alguma dica de leitura, dica de contato aí para entrar em contato contigo também, fica aí também a oportunidade. Eu agradeço o convite, parabenizar por escolherem a comunicação, pra gente comentar isso, a importância de trabalhar no dia a dia. Aí na sua empresa, no seu pequeno, grande negócio, você que quer começar a empreender, entenda, a comunicação vai te levar para outro patamar. Perfeito. Pra me encontrar é @Andressa Jornalista no Instagram. Agora em julho nós abriremos uma turma com coach, psicóloga e personal de branding. Olha que legal. Completo aí, Pô, esse pacote ficou lindo, hein? Sim, ficou muito legal. E a mentoria de comunicação. E a minha dica de hoje para os líderes é o livro Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet, para que vocês entendam as pessoas e possam se comunicar com elas, porque pessoas compram de pessoas, compram ideias, produtos. Exato. E muito mais. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada a todos que nos ouviram hoje. Agora tem que deixar essa dica pro ouvinte, né? Se você acha que a Andressa fala bem, você está enganado. Olha só, ela está propondo um curso que trata da questão
psicológica, que trata de mentoria, que fala de comunicação, que tem conteúdo e repertório, estudo e embasamento para falar disso, tem prática, tem exercício, tem a teoria, mas tem a vivência, tem aquilo que você falou de repetir. Então, se você acha que ela fala bem, você tá enganado. Ela se preparou muito bem para falar da forma que fala. A gente fica orgulhoso de ter você aqui no programa, né, representando tão bem o tema. Fica a dica para quem quer fazer o curso, procura a Andressa aí, nosso agradecimento aí. E você que tá ouvindo também pode chegar nesse estado aí que a Andressa está, né? Basta você ler, né, essas dicas aí, buscar. Quem sabe não vê um case do treinamento aqui no Pulso, falar um pouquinho, ser legal, hein? Ia ser legal um case, muito bacana a gente ter a galera. Fica o desafio. Se tivesse alguém aí. É o teste final, né? O teste final aí lá no Pulso, fazer um programa com a galera lá. É legal. Quem vê, né? Tá aberta a oportunidade. Agradecimento aos apoiadores deste programa: Orion Parque Tecnológico, Serumar Marcas e Patentes, Wendy Digital. Valeu, galera. Vamos fazer uma ótima semana aí. Segunda que vem tem mais Pulso, né? É isso aí. Você que nos acompanha, fica com a gente também. Podcast aí, tá nos ouvindo. Obrigado aí pela sua audiência conosco. Vou mandar um abraço pra Moira. Opa. A Moira nos escuta aí em podcast aí, relatou aí na última Assembleia de Jovens Empreendedores aí, que tá sempre conosco. Nós ficamos muito gratos também. Obrigado. Pelos feedbacks de vocês aí também. Manda, compartilha, entra em contato com a gente aí que a gente vai desenvolver mais conteúdo aí pra vocês, tá bom? Um abraço. Valeu, galera. Na próxima semana tem mais Pulso Empreendedor aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. Jornal da Manhã.